O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus? Qual que está correto? Você vai entender isso aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada. No Momento com o Evangelho anterior, eu expliquei para você o que é o batismo. O batismo para Jesus, para os apóstolos, para a igreja primitiva, nunca foi um ritual, nunca foi uma cerimônia. Assim também, querido, preste atenção, como eu expliquei lá, o que é o batismo? É ser lavado pela lavagem da água pela palavra. Lavado pela lavagem da água pela palavra. Então, Efésios 5:26 é o lavar regenerador do Espírito Santo. Lavar regenerador do Espírito Santo. Não é lavar a imundície da carne, mas é o lavar da consciência. Entendeu? Então, quando lá em Mateus 28:19, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, querido, fazer discípulo, ensinar, batizar é a mesma coisa. Lave as pessoas com o lavar da palavra, lavagem da água pela palavra. Lave as pessoas com o lavar regenerador do Espírito Santo. Lave não a carne das pessoas, mas a consciência deles, entendeu? Então ensine as pessoas de acordo com os ensinos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus, não quer dizer usar essa frase no final de uma oração ou no final de uma cerimônia. O crente aprendeu que eu faço uma oração, se no final da oração eu usar a frase em nome de Jesus, a bênção, a vitória está garantida, a cerimônia está estabelecida. Não, meu querido, não quer dizer isso. Jesus é o Evangelho é Jesus. Evangelho do grego euangélio, boas novas, boas notícias. Qual boa nova, qual boa notícia? Na cidade de Belém nasceu o Salvador, entendeu? Na cidade de Belém nasceu o Deus conosco. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Ou Jesus segundo Mateus, Jesus segundo Marcos, Jesus segundo Lucas, Jesus segundo João. Entendeu? O Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho. Tem algum problema usar a frase no final de uma cerimônia ou no final de uma oração? Não, eu mesmo uso. O tempo todo. O engano está você achar que a garantia está no usar essa frase no final da cerimônia ou no final da oração. Entendeu isso aí? Então, em nome de Jesus, é de acordo com o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é de acordo com o Evangelho da Trindade, os ensinos da Trindade. Apesar de que essa palavra não existia, mas eles criam no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Ensine, faça discípulos, ensinar, sabe, de acordo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, de acordo com os ensinamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Atos 2:38, por que, querido? Existiu o batismo dos essênios, dos fariseus, dos saduceus, entende? Todos os segmentos religiosos tinham seus rituais de batismo. Aparece João Batista batizando. Que batismo é esse? Não é o do fariseu, não é do essênio, não é do saduceu. É o batismo do arrependimento. E por que eles deixaram? Porque João Batista era tido como um profeta. Ele era um mestre, ele era um rabi. Então ele tinha autoridade para batizar. Aí os discípulos de Jesus, depois do dia de Pentecostes, começaram a batizar também. Que batismo é esse aí? Do fariseu? Do saduceu? Do essênio? Não, é aquele batismo que João Batista batizava. Mas vocês estão batizando com a autoridade de quem? Nós estamos batizando com a autoridade do mestre. Qual mestre? Jesus de Nazaré. Com a autoridade do nome de Jesus, que foi morto, mas ele era um rabi. Ele tinha autoridade para batizar e para colocar os seus discípulos para batizarem também. Como somos discípulos dele, estamos batizando na autoridade que Jesus nos deu. Não é uma forma ou uma fórmula ou uma frase que se deve usar
no final da cerimônia. Tanto faz você falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como você falar em nome de Jesus, entende? Não é uma forma, ou uma fórmula, ou um jeito correto de se usar uma frase no final da cerimônia. O batismo para Jesus e para os apóstolos nunca foi um ritual, nunca foi uma cerimônia. Entendeu isso? Nunca foi. Então, estamos batizando de acordo com o Evangelho de Jesus, de acordo com os ensinamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do entendimento que nós temos da palavra. Isso é fazer discípulo, ou seja, ide e fazer discípulos. Enquanto vocês vão indo, enquanto vocês vão vivendo, enquanto vocês vão caminhando, vão passando, vão fazendo discípulos, vão ensinando os ensinos de acordo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Entendeu isso aí? Entendeu? Tá claro isso para você?